Nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versos 22 a 32. E enquanto você procura aí na sua Bíblia, eu quero lembrar a você de um fato terrível que faz parte da história da humanidade, que é a história das guerras também. Nós vemos desde lá do passado, quando os persas enfrentaram os gregos, quando os romanos conseguiram, através de muitas batalhas, subjugar diversos povos, quando na Idade Média, por exemplo, nós temos a marca das cruzadas, e quando no século XX nós tivemos duas grandes guerras, e recentemente, quando nós vemos nos noticiários as guerras que aconteceram entre Rússia e Ucrânia, e entre Israel e a faixa de Gaza, nós percebemos que isso, infelizmente, faz parte da história humana, e isso nos marca de uma maneira muito negativa. Entretanto, a guerra, apesar de ser algo negativo, é algo às vezes necessário para demarcar algumas posições, para manter sóbrio e intacto o seu território, para que os povos inimigos não avancem suas fronteiras, e por isso algumas guerras são consideradas lícitas. Mas há uma guerra muito maior, que acontece desde que o ser humano caiu lá no Éden, e que vem sendo travada ao longo da história também, que é uma batalha entre o reino de Deus e os reinos deste mundo, ou o reino das trevas. E essa batalha, que parece ser muito grande ao longo do Antigo Testamento, tem uma promessa bendita. Sobretudo lá no livro de Isaías, você vai encontrar de forma mais clara promessas a respeito de um reino que viria, que subjugaria todos os outros reinos, e uma vez estabelecido, uma vez ele firmado, ele traria características de uma realidade completamente diversa dos reinos anteriores que foram antes dele. Nós vemos como uma característica desse reino a paz acontecendo. Os animais que são selvagens e que são perigosos, ali não oferecem mais risco nem mesmo às crianças. Há uma espécie de deleite especial, de graça bendita, de algo diferente que flui deste reino e que é capaz de transformar vidas amargas e tristes em vidas coroadas, presenteadas com a bênção da presença de Deus e do seu rio que flui da cidade do Senhor e que pode gerar vida a tudo aquilo que ele toca. É sobre essa batalha, sobre essa guerra entre reinos, que Jesus começa a ministrar a sua pregação quando ele vem a esse mundo e inicia o seu ministério. Jesus é aquele que vem inaugurar o reino de Deus, e a sua pregação era basicamente: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. Mas isso é demonstrado. Jesus não apenas fala, não apenas prega, ele demonstra através dos seus atos que o reino de Deus de fato era chegado. Nós vamos então, para refletir um pouco mais sobre os poderes do reino, aliás, sobre o poderoso rei que vence, vamos ler então Mateus capítulo 12, a partir do verso 22. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo fica deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós.
Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome. Tu és o Senhor das nossas vidas e nós sabemos que Jesus ter vindo a este mundo, de fato marca a história da humanidade e divide todos os elementos que o cosmos pode ter, que o universo pode ter, em aquilo que acontecia antes de Cristo e aquilo que começa a acontecer no momento em que Cristo vem a esse mundo. Portanto, nós queremos, nesse texto, entender como o reino de Deus, o Teu bendito reino, chega e avança com poder, através do Rei bendito, e como isso impacta também as nossas vidas. Portanto, abre a nossa compreensão e os nossos corações para receber a Tua palavra. E se por acaso esse mensageiro, esse portador, não conseguir ser fiel naquilo que precisa, se eu não conseguir, ó Deus, com palavras expressar o que o texto da Tua palavra diz, que o Teu Espírito ultrapasse os nossos limites, fazendo com que a Tua bendita palavra alcance corações, pois é o Teu Espírito que aplica e que fala conosco e que transforma-nos. Portanto, age em nós, através de nós, e que os nossos ouvidos e corações estejam atentos à voz do Teu Espírito e não apenas à voz de homens. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Rei Jesus, que vem como o Messias, como o Rei poderoso, ele nasce nessa terra, cresce, inicia seu ministério, começa a sua pregação, e os sinais que vão seguindo, que vão acontecendo, são coisas que impactam toda aquela sociedade que estava acostumada à religiosidade, estavam acostumados a ver os escribas, os fariseus, lidando com a lei, lidando com as escrituras, mas a maneira como Jesus pregava era tão diferente, que aquilo que ele falava tornava a sua realidade ao redor também algo modificado imediatamente. As pessoas não apenas ouviam uma lição, mas quando escutavam a voz de Jesus, experimentavam transformação. E isso era evidente quando cegos viam, quando coxos andavam, quando endemoniados eram libertos. Aquilo que Jesus fazia e realizava era completamente diferente daquilo que os mestres judaicos estavam acostumados a fazer. Então, neste texto que a gente leu, Jesus está ensinando, ele termina o seu segundo grande discurso, que é relatado em Mateus, e começa a fazer agora algumas obras, como aquele homem da mão ressequida, que ele cura. Jesus então se retira e ele começa a pregar ali próximo ainda da região da Galileia, e de repente trazem-lhe um endemoniado que tinha uma característica peculiar. Ele era cego e mudo. E aqui, irmãos, não que as enfermidades físicas fossem todas elas causadas por demônios, mas nos evangelhos há uma forte ênfase de que algumas dessas enfermidades, alguns dos problemas enfrentados pelas pessoas, era sim também causado por demônios. Este é um desses casos em que a pessoa não era muda de forma natural, não era cego de forma natural, mas o era por uma atuação demoníaca. E a atuação demoníaca nos dias de Jesus parece ser mais forte, mais intensa do que em qualquer outro momento da história. Quando você olha ao longo da história, você não vai enxergar tantas opressões, tantas possessões que são transformadas em pessoas libertas,
como nós vemos nos dias de Jesus. E isso acontece porque ele vem avançando o reino de Deus. Esse homem, então, que é colocado diante de Jesus, é um homem cego e mudo, é um homem que, na sua deficiência, sintetiza a realidade espiritual, dizendo que as pessoas estavam sem luz, assim como ele, e sem voz, assim como ele. Quando trazem esse homem até Jesus, Jesus então o cura. E o texto não dá detalhes de como Jesus procede para fazer essa cura. O que chama a atenção no texto é que simplesmente um homem que vivia enclausurado numa vida opressa por demônios, numa realidade que era deprimente e que era limitante, e que agora tem o toque de Jesus e sua realidade é totalmente transformada, as pessoas ficam atônitas diante daquilo, ficam admiradas diante dos feitos de Jesus e começam a se perguntarem então quem é aquele homem que era capaz de realizar tamanhos feitos. Possessão demoníaca nas páginas dos evangelhos é uma coisa terrível e marcante, e que embora você não vá ver com tamanha frequência nos dias de hoje, é capaz de nos trazer à mente o que acontece com a vida de alguém que está sob influência das trevas, que ainda vive sob densas trevas e que não encontrou a Cristo, que vive aprisionado ainda no reino de Satanás. É importante marcar que esses agentes de Satanás oprimem, tornam a vida uma verdadeira expressão do mal, distante da bênção de Deus, marcada pela desintegração pessoal, pela desintegração social, pela degeneração espiritual. E então, esse homem, depois de trazido a Jesus, de uma forma simples, que o texto nem sequer menciona, apenas afirma que Jesus o curou. Ele traduz aquilo que Jesus é capaz de realizar quando pessoas nessas realidades tão distantes da bênção de Deus agora se encontram com aquele que é a própria bênção de Deus encarnada. Jesus é capaz de mudar essas realidades, de transformar as situações, e quando a situação é revertida, aquele que estava sem luz e sem voz, transportado agora das densas trevas para uma situação onde ele experimenta a liberdade da sua condição, isso impressiona a toda a multidão que cercava Jesus. E quando impressionados, eles então questionam quem é esse homem, e começa a correr um murmúrio por ali, dizendo que pode ser que esse, porventura, fosse então o filho de Davi. Aqui nós percebemos que existe uma conexão íntima entre os feitos de Jesus e a sua natureza, entre aquilo que ele realizava e a pessoa que ele é. Jesus não fazia o que fazia por acaso. Ele fazia o que fazia porque ele em si mesmo não é um ser humano igual a todos os outros. Ele possui uma natureza diferente daquele que era o prometido, daquele que era o esperado, do Messias bendito que Israel há tanto tempo aguardava. Veja que quando João Batista, aqui poucos versos antes, no capítulo 11, quando João Batista fica preso no cárcere, ele quer ter a convicção de que Jesus é de fato aquele prometido, ele envia alguns discípulos, e acompanhe comigo aí, capítulo 11, versos 2 a 6, o texto diz que quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. De tal maneira que Jesus está dizendo a João: João, você quer saber se de fato eu sou o prometido, aquele que você deveria esperar,
olhe as obras que eu estou realizando, os feitos que eu faço dizem quem eu sou. E essa convicção começa a tomar conta do coração de algumas pessoas ali na multidão e começam a conversar sobre a possibilidade, então, de Jesus ser, porventura, o filho de Davi. Esse termo que é visto pelo menos 10 vezes no Evangelho de Mateus, aparece ali na genealogia, aparece depois em referência a José, mas depois, nas outras vezes que aparece, sempre uma referência a Jesus, como uma identificação de que ele é o legítimo descendente do trono de Davi. Por isso ele é aquele que é legítimo herdeiro da coroa, que deveria assentar-se no trono, que deveria instaurar o reino, que deveria estabelecer o seu governo, tirar o povo de Deus do jugo da servidão e transformar a realidade de toda aquela nação. Isso era aquilo que os homens esperavam, e isso é o que Jesus veio fazer, mas não da mesma forma, não da mesma maneira. Havia uma dissonância entre o padrão do reino que as pessoas criaram e aquilo que Jesus veio de fato realizar quando veio instaurar o reino de Deus. Então, esse filho de Davi, esse título profundamente messiânico, expressa não apenas essa expectativa que as pessoas tinham a respeito do descendente legítimo do trono, mas expressa também que Jesus, ele é a herança real, ele é o ungido de Deus, ele é a autoridade espiritual, ele é a promessa realizada, ele é aquele que encarna para ser aquilo que de fato a humanidade precisava, mas não da forma como a humanidade pensava, todavia, avançando o reino de Deus, instaurando um novo governo, que não é um governo político, que não se traduz nas esferas, nos estratos sociais, nos tronos dos governantes, mas que transforma realidades espirituais e que quando transforma essas realidades, aí sim começa a mudar tudo o que cerca. Sabe como diz o Salmo 84, que o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, quando ele passa pelo vale árido, faz dele um manancial. É preciso que as mudanças comecem internamente, e só depois que isso acontece é que as mudanças ocorrem também externamente. Quando esse rei prometido, esse rei poderoso, chega realizando os seus feitos, ele transforma o interior das pessoas, ele planta o reino de Deus nos corações, e quando isso ocorre, então as famílias são restauradas, as relações sociais são refeitas, os laços entre pais e filhos são reconstruídos, a vida com Deus e com o próximo passa a viver agora não segundo a ética desse mundo, mas segundo a ética do reino de Deus. Mas enquanto algumas pessoas olhavam para os feitos de Jesus e viam em Jesus as características necessárias para dizer que ele era o prometido filho de Davi, os fariseus sentiram-se na obrigação de dar uma resposta a isso, e eles não disseram isso diretamente a Jesus. Olhe para o texto, diz que, verso 24, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Eram aqueles murmúrios. Eles estavam ali balbuciando entre si, cochichando entre si. Eles não diziam diretamente a Jesus, dizendo que este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Mas Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, lhe responde. Eles não ousaram dizer em alto e bom som, naquele momento, que Jesus estava operando esses sinais pela atuação de demônios, mas eles cogitaram isso, quiseram responder assim. Era isso que o coração deles desejava dizer a todo aquele povo, que as operações feitas por Jesus não eram outra coisa senão operações demoníacas. Então, o segundo ponto da nossa mensagem mostra que o rei poderoso tem uma relação direta com os poderes do reino.
E que os fariseus, quando tentaram dar essa resposta, usaram o nome de Beelzebu para classificar aquilo que Jesus estava fazendo. Beelzebu é um termo que tem origem lá num deus filisteu, citado em 2 Reis, e que significa Senhor das Moscas. Seria Baal-zebub, um apelido que os israelitas tinham dado a esse deus filisteu, o deus Baal, para dizer que ele era apenas Deus das coisas podres, da podridão, para zombar de Baal. Com o tempo, esse nome acaba ficando dentro da cultura judaica e se transformando naquilo que os judeus acabaram entendendo como sendo o príncipe dos demônios, dando uma certa hierarquia a uma demonologia judaica. Os evangelhos, então, usam esse título de Beelzebu exatamente para se referir a essa compreensão judaica de que Satanás era nomeado assim pelos fariseus. Então, quando eles acusam Jesus de expulsar demônios por Beelzebu, eles estão dizendo: ele age pelo poder do próprio chefe do mal. E Jesus refuta isso com uma acusação de que eles não estão fazendo uso de uma lógica simples, a lógica que desmascara essa mentira. E o princípio lógico de Jesus é que um reino dividido, ele não pode subsistir. Uma pessoa não pode lutar contra si mesma. E aí no verso 25 ele diz que todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus parte de uma verdade básica e universal: divisão interna pode comprometer, enfraquecer e destruir qualquer estrutura. Qualquer estrutura que internamente esteja dividida tende à ruína. E aplicando essa lógica ao mundo espiritual, ele diz que se Satanás estivesse expulsando os seus próprios demônios, ele estaria destruindo o próprio império que ele construiu. Com essa lógica, Jesus desmascara a mentira e revela a contradição interna do pensamento dos fariseus. Como é que o diabo trabalharia contra si mesmo? Como é que a casa de Satanás se manteria se estivesse em guerra consigo mesma? Então, o que Jesus acaba afirmando é que, ao invés dessa ilógica, dessa contradição da afirmação dos fariseus, o que estava acontecendo de fato não era uma autodestruição, mas era a invasão e a conquista. Era o reino avançando, invadindo o território inimigo, conquistando o seu terreno, domando o seu líder, amarrando o valente, invadindo o território e tirando de lá os bens que lhe pertenciam antes. Então, se Deus age por meio de Jesus, instaurando o seu reino, esse reino é capaz de fazer dissipar qualquer reino das trevas. E quando Jesus faz isso, faz com autoridade, com o poder de um conquistador guerreiro. Jesus apresenta uma alternativa verdadeira no verso 28. Se eu, porém, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. O reino é chegado, e a evidência de que o reino chegou é que os demônios estão sendo retirados, expulsos, perdendo território, perdendo domínio. Não foi assim também conosco, irmãos? Não foi assim também quando o Evangelho iluminou os nossos olhos? Quando de repente os nossos lábios deixaram de ser travados e passaram a se abrir em louvor, em exaltação àquele que é digno? Não foi assim também quando Ele nos curou da nossa opressão e da condição em que vivíamos e nos transportou agora para o reino do Filho do seu amor, nos dando uma nova vida e nos fazendo perceber que as trevas que haviam em nós foram arrancadas, não porque nós tínhamos força alguma para fazer isso, mas porque o Rei poderoso, que tem em suas mãos todos os instrumentos poderosos do reino, avança com poder e dissipa as trevas também das nossas vidas. Quando Ele fez isso, tudo se fez novo.
tudo mudou, tudo transformou. Não é cisão dentro do reino de trevas, é conquista, é invasão. Jesus é aquele que entra na guerra e é capaz de amarrar o valente, de prendê-lo, de colocar ataduras, de algemá-lo, de tirar dele a capacidade de fazer mal, de tirar dele o poder de continuar ingerindo na vida das pessoas. Jesus é aquele que, quando avança o reino de Deus, tira de Satanás a sua capacidade opressora, minimiza a sua força, triunfa sobre ele. E se ele era visto como valente, mais forte, mais valente e mais poderoso, é aquele que consegue derrotá-lo, prendê-lo, subjugá-lo, amarrá-lo, vitorioso sobre ele. As Escrituras nos mostram ao longo do Novo Testamento como Jesus vai fazendo isso. Ele vence o diabo na tentação do deserto. Ele triunfa sobre os demônios e os expõe ao vitupério quando vence na cruz. Ele ressuscita, ele é elevado às alturas, ele é coroado na glória e passa a ser rei absoluto de toda a realidade, de toda a existência. Não que não fosse antes, afinal de contas ele é Deus e de tudo que lhe pertence, tudo lhe pertence, como diz o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo, todos que nele habitam, mas ele agora exerce de forma como um direito exercido por aquilo que ele conquistou, por aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou, se torna o direito de assentar-se no trono, de tomar o rolo das mãos do que se assenta no trono, desenrolar a história e governar sobre tudo. De maneira que quando você chega no fim do Novo Testamento e você lê as páginas de Apocalipse, o diabo ele é preso durante o milênio, durante o reinado de Cristo. E por fim, lá nas últimas instâncias dessa realidade que conhecemos, ele é lançado finalmente num lago de fogo com enxofre. Não há mais capacidade opressora naquele que foi derrotado, quando no fim das contas toda essa realidade for transformada. Mas nesse ínterim, entre o reino que já chegou, que começa a avançar, mas que ainda não está plenamente realizado, que ainda aguarda toda a transformação de todas as nossas estruturas, numa realidade agora de um novo céu e de uma nova terra, nesse intervalo, Jesus continua avançando, continua dominando as trevas, limitando o seu poder de atuação, invadindo territórios e resgatando de lá as pessoas que vivem em sofrimento. Queridos, eu lembro de uma cena muito bonita do filme As Crônicas de Nárnia, o primeiro, que fala do guarda-roupa, do leão e da feiticeira. E quando você está no final do filme, há uma guerra travada entre os narnianos e aquele exército da feiticeira branca. A feiticeira branca que se mostrava valente, poderosa, forte, capaz de oprimir, de dominar. E o exército dos narnianos lutando contra ela, e ali quase que perdendo a batalha, há um enfrentamento direto entre Pedro e a feiticeira branca. E Pedro está quase a morrer, quando de repente Aslan chega. E quando Aslan chega no meio daquela batalha, ele arrebata a feiticeira branca, derrota sobre ela, restaura o reino em Nárnia, e toda aquela realidade é transformada. O inverno frio, congelante passa, a primavera chega, as flores se abrem, a realidade é outra. Tudo que os olhos podem ver, tudo que aquelas pessoas podem experimentar, não se compara com aquilo que era vivenciado no momento em que a feiticeira dominava aquela região. Mas agora, sob o domínio daquele grande leão,
que com o seu rugir espanta todo o mal, então a realidade muda, a realidade se transforma. Mas é quando Ele chega, quando Ele vem, quando Ele brada, quando Ele ruge, é que tudo começa a ser mudado, é que tudo começa a ser transformado. Por isso nós precisamos entender que nós não temos como ser o nosso próprio Salvador. Nós não temos como fazer a nossa própria mudança. Nós não temos o poder, a capacidade de realizar em nós as transformações que precisamos, de dissipar do nosso íntimo as densas, profundas e escondidas trevas que ainda habitam em nós. Mas assim como aquele leão que ruge, que representa numa arte literária de intertextualidade entre a literatura feita pelo C.S. Lewis e a cultura cristã bíblica oriunda das Escrituras, nesse texto claramente se vê que Jesus é aquele que é capaz de mudar a realidade. Não seja seu próprio Salvador. Confie no Rei que é poderoso o suficiente para transformar as realidades. E quando Ele bradar, quando Ele falar, quando Ele agir, quando Ele tocar, tudo será diferente, tudo será transformado. Não mais a realidade de antes, mas agora uma nova realidade, porque o reino de Deus é chegado sobre vós, e o Rei poderoso é quem governa esse reino, com poder e grande glória, com a força da sua destra e com o poder capaz de transformar a minha e a sua vida, para que nem mais lembrança da vida pretérita reste, e apenas esperança de um porvir sem mais nenhuma mácula, nenhuma mancha. Ele é o Rei. Por isso, irmãos, que é tão grave o pecado dos fariseus. Eles olham para o que Jesus estava fazendo, e mesmo diante de tantas evidências de que era o poder de Deus, o Espírito de Deus atuando em Jesus, eles se recusam a crer, eles permanecem obstinados de coração e atribuem a Satanás obras que só podem ser realizadas pelo Espírito Santo. É por isso que esse pecado não pode ser perdoado. É uma incredulidade irresoluta, uma incredulidade que não cede. É uma irreverência absoluta e total. Portanto, não há perdão para quem não quer perdão. Não há perdão para quem olha para os feitos de Cristo e chama isso de obra de Satanás. Não há perdão para quem não consegue enxergar o Evangelho como meio de salvação provido por Deus e transformação da nossa realidade. Quero lembrar a você, para terminarmos, de um cântico do nosso inário. Um cântico que diz que quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, quer revelar algum valor, vencendo, vem Jesus. O Rei poderoso vence. Ele triunfa também sobre as nossas densas trevas. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos diante do Senhor. E diante da Tua palavra que nos diz que o Senhor é o poderoso, que Jesus é aquele Rei que veio instaurar o Teu reino e transformar realidades. Na vida desse simples homem, que aparece aqui apenas em um versículo, endemoniado, cego e mudo, liberto então pela ação de Jesus, pelo seu toque, pelo seu poder. Esse texto desenrola nos mostrando que Jesus é aquele que de fato tem o poder de transformar realidades, tem o poder de amarrar o valente, tem o poder de limitar as ações do diabo
e de transformar as nossas realidades. Portanto, ó Deus, nós te pedimos, remove de nós o resto de trevas que ainda há, se houver. Sonda os nossos corações, examina os nossos pensamentos, prova-nos, vê se há em nós algum caminho mau. E, ó Deus, pelo poder de Cristo, guia-nos pelo caminho eterno. Transforma-nos um pouco mais e faze-nos mais parecidos com o que Jesus quer que sejamos. Súditos desse reino bendito, servos desse Rei poderoso. Felizes com essa nova realidade e gratos por tudo que fizeste em nós, em nome e para a glória de Jesus. Amém.